Voltamos com o programa A Nossa Escola Dominical. Vamos juntos encerrar agora o terceiro tópico e também o terceiro bloco da aula de hoje. Nós estamos aprendendo a lição número 4, homilética, a arte de pregar e ensinar. Tópico 1, vimos o que é homilética. Tópico 2, aprendemos que homilética é importante. E agora no tópico 3, então, homilética para todos. E o pastor Leandro está aqui com a gente, enriquecendo ainda mais a aula de hoje. Já aprendemos muita coisa, né, com homilética, certamente tem muitas coisas ainda que nós podemos enriquecer e aprofundar nessa arte de ministração e da pregação da palavra, mas vamos a alguns exemplos, já que homilética é para todos, vamos a alguns exemplos atuais da nossa atualidade. A nossa própria revista fala de Moody, que foi um jovem que quando foi fazer uma espécie de teste para ser batizado, ele quase foi reprovado, porque ele não respondeu todas as perguntas corretamente. Cabe bem a lição número 3, né, que nós falamos de timidez, né? Sim. Um dos grandes pregadores, quase que não passa no teste de batismo. Pois é, só que em seguida ele conseguiu dar a volta por cima, se preparar, recebeu a capacitação de Deus, e a história conta que ele conseguiu impactar 2 continentes com a pregação da palavra de Deus. Nós temos um exemplo recente, Dr. Billy Graham, foi o maior ganhador de almas do século passado. Temos muitos outros, como Jonathan Edwards, que, segundo a homilética, pregou um sermão temático, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem nunca ouviu falar sobre Jonathan Edwards, sobre este sermão tão poderoso, que foi um sermão temático, que tem tudo a ver com a nossa homilética, dentre tantos outros aí que têm conseguido impactar este mundo com a pregação da palavra de Deus. E exemplos bíblicos que encontramos na Bíblia, exemplos de pregadores? Olha, o maior deles, sem sombra de dúvida, é Jesus. Mas vamos deixar para falar de Jesus como a cereja do bolo lá no último tópico. Vamos falar dos mortais. Vamos falar então dos mortais. Eu admiro muito Jeremias. Jeremias, como nós falamos em outras lições, é alguém que, quando Deus o chamou para o ministério da pregação, ele disse que ele não poderia falar porque ele era como uma criança, mas Deus capacitou esse homem e deu ele de presente para as nações. Nós já falamos aqui que é as nações com a craseada, é para as nações. Jeremias era alguém que dominava tão bem a pregação que ele foi um presente para as nações. Certo. Pode continuar. Pelo roteiro que está aí, ou algum exemplo que o senhor lembra, pode falar. Aqui tem muitos exemplos. Tem a questão do Gideão, que quando Deus o chamou, ele disse que ele era o menor de sua casa, era da menor tribo do lugar onde ele morava, era da família mais pobre, mas Deus foi lá, o chamou, deu a ele a capacidade devida e ele conseguiu, na verdade, convencer um povo através de uma pregação. Porque ele foi lá e disse assim, ó, olhem para mim, ele está fazendo um discurso, eu vou acender a tocha, vocês acendam de vocês também, eu vou levantá-la, vocês levantem de vocês também, eu vou quebrar o cântaro, vocês quebrem também. Então, a partir de um discurso, de uma pregação, ele instruiu o povo e levou o povo à vitória. E eu acho que também na revista aqui tem o exemplo de Saul. Eu gosto desses exemplos que fazem a gente pensar, porque a gente tem uma tendência a dizer que Saul era um pecador, que Saul errou, que Saul foi incrédulo, que Saul renunciou a Deus, que não foi nem salvo. Mas nós temos que entender uma coisa, que foi Deus que escolheu Saul. Com toda certeza. Deus escolheu um Saul. E uma frase que muitos crentes gostam, tem na ponta da língua dizer, não toque no ungido. Foi Davi que estava falando em relação ao Saul, não vou tocar no ungido. Então ele foi um ungido de Deus e foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, organizou o povo, teve batalhas debaixo da graça e do poder de Deus e infelizmente, no decorrer da história, ele se perdeu. Mas há um momento da história que ele foi um excelente pregador e é um excelente exemplo, né? A palavra fala que ele era formoso, ele era bonito, Deus se agradou. Israel não tem rei. Aí Deus olha assim, vou escolher um rei. E aí escolhe Saul, o camarada, tinha algo muito especial também. E o mesmo Samuel que foi ungir Davi, foi o Samuel que também foi ungir Saul. Sim. Como prova que o chamado dele foi algo de Deus. É, perfeito. Uns exemplos que não aparecem, né? Quero falar também, que está na revista, né? Não dá para a gente falar de todos, mas a escrava de Naamã, por exemplo. Ah, né? Isso aqui é maravilhoso.
Até porque a escrava de Naamã, imagine só, ela é serva de Naamã. Quem foi Naamã? Chefe do exército da Síria, que invadiu o país dela, matou os pais dela, matou os amigos dela, matou a família dela e ela foi levada para onde? Para a casa dele. Então, essa moça aqui tinha tudo para ser uma moça traumatizada. Mas sabe o que ela fez? Ela fez com que o chamado dela fosse maior do que o trauma que ela viveu. Porque o homem que proporcionou as maiores maldades para ela foi o mesmo homem que foi alcançado por uma pregação feita por ela. O interessante aqui é que ela é anônima. Ela não tem nome. Então, o nome dela não é citado, mas a pregação dela é citada. E é impressionante também, né, na aula passada a gente falou sobre timidez. Ela, aqui num sentido um pouco grosseiro da palavra, mas ela foi forçada a ser tímida. Ou ela era oprimida, o senhor muito bem falou, dentro de casa, família destruída e tal, por esse carrasco de uma certa forma, essa pessoa vai para dentro da casa dela e ela vence não somente a timidez, mas o medo do opressor, prega a palavra para ele e ganha ele para o Senhor. Sim, isso é maravilhoso. Falamos então de Jesus. Quando eu falei de Jesus, que os outros são mortais, hoje todo mundo é imortal, né? Que já está no céu para a glória de Deus. Mas Jesus é o eterno, né? Podemos falar assim. Qual o exemplo de Jesus como pregador? Qual podemos falar sobre Jesus? Olha, os próprios... Agora deixa eu só dar uma olhada. Já está acabando com o tempo, não se empolga tanto. Vou citar só uma coisinha aqui. Os estudiosos falam que Jesus tinha costume de pregar em cima do monte e ele pregava a favor do vento, para que uma multidão de 5, 10 mil, 15 mil pessoas pudessem ouvi-lo. O que é isso? Isso é homilética, isso é arte de pregar. Olha, que extraordinário. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu querido pastor. Deus abençoe pelo seu ministério, abençoe pela aula de hoje, pela sua participação e precisando da gente, estamos juntos. A nossa escola dominical abraça também o senhor e a sua família em nome de Jesus. Muito obrigado. Para nós terminarmos a aula de hoje, então acompanhe comigo a aplicação pessoal que está na página 28. Você que tem revista na mão pode acompanhar também, já vai fazendo suas observações. Homilética ajuda todo cristão a se preparar para falar a palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela quer nos ajudar a pregá-la. Então, meu querido irmão, o Senhor quer preparar você para você ser um pregador. Você já foi chamado para isso. Minha querida irmã, você também já foi chamada para ser uma pregadora. Aproveite essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Nos vemos em espírito juntos em uma classe de escola dominical e, se Cristo não vier antes, no próximo final de semana, em mais uma abençoada aula e mais um abençoado episódio do nosso programa A Nossa Escola Dominical. Deus abençoe e a paz do Senhor.